Oi, crianças, vamos continuar nossas aulas? Vamos lá? Nós vamos agora para a história. História, nós vamos ver um pedacinho mais do nosso Brasil daquela época de antigamente, né? Então, vai ser aqui, olha, a página 251, tá? 251. O Brasil republicano. Aqui nós vemos, crianças, a época em que o Brasil era república, quando o Brasil mudou, então, né, de governo, e eles agora instituíram a nova Constituição. Tudo isso nós vemos aqui nessa página 251, tá? Eu até quero que vocês sublinhem, bem sublinhadinho mesmo, esse segundo parágrafo inteiro, olha, tá? A tia vai ler ele, vocês sublinhem todas as linhas desse segundo parágrafo. A primeira Constituição Republicana foi aprovada em 1891. Nela foi extinto o poder moderador, que era aquele poder que nós vimos, que tudo ficava na mão do governante, né? Todos os outros que auxiliavam ele na hora de governar, tudo que decidissem tinha que passar pela aprovação dele. Se ele não aceitasse, nada feito, né? Então, esse poder agora era extinto e foi mantida a separação entre os três poderes da República, que era o executivo, legislativo e judiciário, que é o que nós temos até hoje. O presidente, então, da República deveria ser eleito pelo voto direto, pelo voto das pessoas, né? E um voto direto, porém, apenas homens alfabetizados maiores de 21 anos podiam votar. Apenas os homens tinham que ser alfabetizados. Quem era analfabeto, não sabia ler nem escrever, não podia votar. E tinha que ser maiores de 21 anos. Tá? Essas eram as regras da época, de 1891. Então, esse parágrafo, crianças, inteirinho sublinhado, que foi o que a prof acabou de ler, tá bom? Agora aqui, olha, o predomínio de São Paulo e Minas Gerais. Isso daqui nos traz uma história muito interessante. Aquele período, então, de 35 anos que teve a proclamação da República, é chamado de Primeira República. Os primeiros 35 anos, tá? Está ali, olha. Os primeiros 35 anos da proclamação da República foi chamado de Primeira República, tá? E nesse período, então, vigorou a chamada política do café com leite. O que seria isso? Vamos tentar entender. A política do café com leite consistia numa aliança, num acordo feito entre o estado de São Paulo e o estado de Minas para dominar a política brasileira inteira. Então, o estado de Minas e de São Paulo que dominava a política do Brasil todo. E por que esse nome café com leite? Ó, aqui nessa parte amarelinha, eu quero que vocês sublinhem, porque aqui está a explicação para esse nome, política do café com leite. A prof vai ler e eu quero que vocês sublinhem tudinho essa parte amarela, tá bom? Olha, política do café com leite. Durante a Primeira República, São Paulo era o maior produtor de café do país e Minas Gerais era o grande produtor de café e de laticínios. Tá? O que seria laticínios? Tudo que vem do leite, tá? Por isso a aliança entre esses dois estados ficou conhecida como política de café com leite, que juntava ali São Paulo, que produzia o café, e Minas, que produzia também um pouquinho de café, mas mais os laticínios, que seria queijos, seria todos os derivados vindos do leite. Então, juntou esses dois estados, ficou a política do café com leite, tá? Hoje em dia a gente ainda vê, né? Muito dessas coisas de queijo, pão de queijo e queijos frescos e tal, vindo de Minas, que ainda é um dos bons produtores dos laticínios, né? Então, aqui nós vamos sublinhar em cima, que fala ali sobre a República, e aqui, então, sobre a parte amarelinha, que fala sobre a política do café com leite, tá bom? Durante essa dominação, então, né, da predominância de São Paulo e Minas, tem até um desenho aqui, olha, que é uma charge, tá? Dizendo ali, olha, que um é São Paulo e o outro é Minas, eles que lideravam a política, então, na época, e aqui as pessoas normais. Então, os outros eram bem pequenos diante da potência desses dois
estados que governavam e que mandavam e que decidiam, que faziam tudo pela política da época, tá? Por isso, então, ficou a política do café com leite. Então, essa é a página 251, a primeira. Não se esqueçam de sublinhar. A 252, olha, nós já vemos um outro assuntinho que aconteceu naquela época também, olha. O poder dos coronéis. Aqui nós temos uma charge que nós já vamos tentar entender também. Então, essa parte do poder dos coronéis, durante a Primeira República, então, os grandes proprietários das fazendas, né, os proprietários rurais, também eram conhecidos como coronéis, e eles exerciam um forte domínio sobre a política daquele local, né, daquela época. E os coronéis controlavam tudo, eles controlavam a população, principalmente por meio de violência. Então, aqui está escrito ali, olha, o voto do cabresto. O que seria esse, o voto do cabresto? Aqui nós temos tudo sublinhado, que eu quero que vocês sublinhem também, que é o que a prof vai ler agora, e já vai dar a explicação dessa charge aqui, tá bom? Ó. Com o objetivo de se manterem no poder, os políticos da Primeira República, faziam aliança com os coronéis. Então, os políticos que queriam ser votados, que queriam estar lá naquelas eleições, eles faziam alianças e acordos com os coronéis, porque os coronéis eram os chefões da época, né? Era o dono das fazendas e comandavam tudo. Nesse período, o voto no Brasil não era secreto. Olha só. Tinha todas aquelas coisas que a prof falou ainda, que só quem era alfabetizado, maiores de 21, só os homens, e ainda o voto não era secreto. Olha que coisa, né? Horrível. Em razão disso, olha só, os eleitores, então, geralmente sofriam pressões muito grandes para votar nos candidatos que os coronéis escolhiam. Então, os coronéis que comandavam, e eles falavam, ó, nós vamos apoiar tal candidato, e se você não votar nesse candidato que eu escolhi, você vai sofrer alguma consequência. Então, esse tipo de prática ficou conhecido como voto do cabresto. Olha aqui, ó. Aqui nós temos, então, a hora do voto, né? A pessoa ali recebendo o voto, colocando ali na urna, mas era um voto que não era secreto, era um voto que todo mundo sabia em quem você votou. O coronel, e aqui, olha, a pessoa que vai votar, né?